Você tem Melius na carteira? Talvez você comprou lá no IPO, surfou toda alta, vendeu com lucro e tá tudo bem, não tem ela hoje. Ou talvez comprou no IPO, tá segurando até hoje, tá amargando algum prejuízo. Ou comprou no meio do caminho, da euforia do mercado, também tá segurando até hoje e também tá segurando algum prejuízo. Bom, me contem aqui nos comentários que eu quero saber, porque hoje justamente eu quero trazer para vocês o último fato relevante de Melius que deixou muitas dúvidas para os investidores. Porque ela disse que quer fazer um grupamento, logo na sequência um desdobramento das suas ações. E isso não é comum no nosso mercado. Muitos investidores se questionaram, beleza, vai acontecer tudo isso, mas com quantas ações eu vou ficar no final? Por que ela tá fazendo tudo isso? Porque parece que ela tá complicando um negócio que poderia ser simples. E aí eu quero trazer essa resenha pra vocês hoje, mas antes eu já peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês e comentem aqui embaixo quem são vocês aí na fila do pão, se vocês têm Melius ou não, se estão no prejuízo, se estão no lucro, que é sempre importante a gente entender e ter essa troca de ideia. Mas vamos lá, né, gente? Eu quero começar compartilhando já o comunicado que ela divulgou essa semana, mostrando então logo no primeiro parágrafo a intenção de fazer um agrupamento na proporção de 100 para 1 e logo na sequência, algo que não é muito usual na Bolsa de Valores, um desdobramento na proporção de 1 para 10. E na prática, o que isso significa? Significa que se Melius negocia a aproximadamente R$1, como vocês estão vendo aí na tela, e eu vou tomar como base R$1 para facilitar o nosso exemplo, então a cada 100 ações que o investidor tem, ele vai trocar essas 100 ações por R$1 por uma única ação no valor de R$100. Ou seja, o valor que você tem investido não muda nada. O que vai mudar é a quantidade de ações que você tem. Antes você tinha 100 ações a R$1, você vai passar a ter uma ação no valor de R$100. E aí, beleza. Esse é o primeiro ponto. Na sequência, ela disse que gostaria de fazer o quê? Um desdobramento na proporção de 1 para 10. Ou seja, primeiro você tinha 100 ações a R$1, você passou a ter uma ação no valor de R$100 e com esse desdobramento no fator de 1 para 10, você vai passar a ter 10 ações no valor de R$10. Ou seja, você continua com aqueles R$100 investidos inicialmente, mas o que muda é a quantidade de ações. E diante de todo esse zigue-zague que ela vai fazer em relação a essas operações, fica o questionamento, por que ela simplesmente não fez o grupamento na proporção de 10 para 1? Ou seja, a cada 10 ações que o investidor tem, ele recebe uma ação no valor de R$10. E bom, existem alguns porquês que eu acho que vocês vão entender e ficar um pouco mais claro essa situação, o porquê talvez ela não tá querendo tanto esse pequeno investidor, aquele micro investidor que negocia no mercado fracionário, que é o seguinte, ela quer fazer, gente, uma limpa na base acionária. E o porquê que isso aconteceria nessa situação, né? Porque ela tá falando que a cada 100 ações você vai agrupar, receber uma ação num valor maior. Só que tem muito investidor na base de Melius que não tem 100 ações, que eles têm até 99 ações. E para essas situações, o que acontece? Como não vai conseguir converter para uma ação no valor de R$100, eles vendem essas ações em um leilão na B3 como sobras, então, de ações. Você, que talvez é esse investidor que tem até 99 ações, recebe o valor por essas ações que cai diretamente de forma automática na conta da corretora, você não precisa fazer nada a respeito disso, só que você deixa de ser acionista de Melius. E aí que começa a vir então essa limpa na base acionária de Melius, porque o pequeno investidor que negocia lá no mercado fracionário, ele simplesmente vai deixar de ser sócio de Melius. Depois ele pode juntar mais grana e comprar no mercado normal lá, ou comprar de novo no fracionário. Mas por hora eles vão fazer essa limpa. E o porquê que eles estão querendo fazer essa limpa, né, gente? O primeiro ponto que eles inclusive colocaram no comunicado é a questão dos custos, né? Então, para uma empresa fazer IPO na Bolsa de Valores custa dinheiro, para ela se manter na Bolsa de Valores custa mais dinheiro ainda também. E aí eles falaram inclusive dos custos, né, de escrituração de todas essas ações e tal. E aí que eles conseguiriam reduzir, se eles conseguissem então fazer uma limpa nessa base acionária. Eu até dei uma pesquisada no site da B3 sobre esses custos, eu não consegui achar no detalhe, né, o quanto cada empresa gasta com cada um desses tópicos ali, mas tem uma pesquisa que eles divulgaram, que eu vou deixar o link inclusive aqui embaixo para vocês, que eles trouxeram mais ou menos o custo médio das empresas para se manterem na Bolsa de Valores. E aí, como vocês podem ver, 56% elas têm um custo médio recorrente
corrente de, no máximo, 1,5 milhão de reais. Só que esse custo ele é muito variável. Pode ser menos de 250 mil, como vocês estão vendo nesse gráfico, para mais de 10 milhões, porque depende do tamanho da empresa, da base acionária, do nível de governança corporativa, né, do mercado que ela está negociando ali, as regrinhas que ela está tendo que cumprir. Então, assim, tudo isso é muito variável. Com essa limpa nessa base, a Melius diz que conseguiria sim reduzir os custos. Só que não é somente isso, tá, gente? Existe um outro ponto que aí tem a ver, inclusive, com a questão da gestão de Melius. Por quê? Para quem é acionista de Melius, tem acompanhado os últimos fatos relevantes, os últimos desdobramentos. E no ano passado, ela entrou em uma negociação com o banco BV, o antigo Votorantim, né? E aí o que acontece? Eles bateram inclusive o martelo, agora em março, sobre a compra do BV de 3,85% da participação dos sócios majoritários, pagando R$ 1,53 por ação, R$ 1,53 por ação. E aí o que acontece? Existe uma cláusula no Estatuto Social da Melius que dizia o seguinte: quando houvesse esse tipo de oferta, então a BV, no caso que está fazendo esse tipo de compra de negociação, deveria fazer uma OPA, uma oferta pública de aquisição para a base acionária. Só que claro que essa não era a intenção da BV. Isso demanda muito recurso nesse momento, muito capital para você fazer essa oferta pública de aquisição. E aí o que eles queriam? Eles queriam um waiver em relação a essa questão, que seria basicamente dizer o seguinte: vamos deixar de lado essa questão para essa negociação com o BV nesse momento, para ela não precisar fazer uma OPA. Só que para isso acontecer, eles precisariam aprovar em assembleia. E aí olha o que aconteceu. Eles chamaram a primeira assembleia, não teve quórum, eles tiveram que chamar uma segunda assembleia e aí sim, como demanda um quórum um pouco menor, eles conseguiram aprovar isso com os acionistas. Então, esse tipo de situação que acontece já também fala muito sobre a base acionária de Melius. Por quê? Quando você tem uma base tão pulverizada como a da Melius, que tem muita pessoa física, muito pequeno investidor, que não vai em assembleia, não participa de assembleia, não vota nem nas votações eletrônicas, nem presencialmente, muitas vezes nem sabe que está tendo votação, porque nem o mailing assinou, então muitas vezes isso dificulta alguns trâmites e alguns processos, algumas votações que eles gostariam de aprovar. Então esse movimento de talvez dar uma limpada na base também tem a ver com isso, porque o que acontece? Ainda existem muitas coisas que precisam ser definidas daqui para frente, porque nós temos a BV comprando 100% do Bancli, nós temos a possibilidade da BV nos próximos 24 meses comprar os outros 20,08% dos sócios majoritários, e aí sim teria que fazer uma OPA, uma oferta pública de aquisição, e aí talvez eles precisariam chamar algumas assembleias para aprovar algumas questões, até mesmo discutir essa questão de OPA, etc e tal, só que com uma base muito pulverizada isso é muito mais difícil. Então essa limpa eu acho que vem muito pensando até mesmo no que nós temos para desenrolar ainda para frente, né? Mas beleza, esse eu acho que é sim um dos principais pontos, mas existe um outro ponto também, gente, que é a própria questão da adequação às regras da B3. A B3, ela não permite que uma ação negocie por mais de 30 pregões consecutivos abaixo de R$1. E aí o que acontece? As empresas precisam se adequar, fazer grupamentos e tal. A Oi foi uma que fez isso, né, recentemente, para se adequar às regras da B3. E aí o que acontece? Não somente isso, né? Ela não pode, então, negociar abaixo de R$1, só que a partir do momento que ela é considerada uma penny stock, que são essas ações que são negociadas a centavos, a R$1 na nossa bolsa de valores, ela não pode fazer parte do índice Bovespa. Ou seja, além de ela perder visibilidade, porque ela não está num dos principais índices da bolsa, ela também pode perder liquidez, porque o que acontece? Quando você tem uma empresa dentro do índice Bovespa, nós entendemos que temos vários ETFs que replicam o índice Bovespa. E para esses ETFs replicarem esse índice, eles precisam ir lá e comprar essas ações. Só que a partir do momento que você não está naquele índice Bovespa, você não tem essa liquidez dos ETFs e dos fundos negociando as suas ações ali. Então você perde liquidez. Então vem todas essas questões e aí as empresas acabam se adequando, fazendo esses grupamentos para se adequar a essas regras da B3 e talvez não perder tanto espaço. Então nesse caso eu acho que ela está unindo isso e também a intenção de fazer uma limpa na base acionária. E um último ponto, mas eu acho que esse é o menos relevante, é justamente tentar trazer um pouco mais de volume para o mercado tradicional, que é aquele que você negocia no lote de 100 em
em 100, porque até então você vai fazer uma limpa naquela base acionária que fica negociando o fracionário. Claro que essa galera pode voltar depois e negociar de novo ali no mercado fracionário, mas eles vão tentar fazer uma limpa desse lado e talvez torcer e ver se isso efetivamente pode acontecer, trazer um pouquinho mais de liquidez então para aquele mercado tradicional que negocia de 100 em 100, mas não há garantia nenhuma nisso, né? O ponto é, eu acho que são esses os principais motivos que eles estão fazendo isso. Como eu trouxe para vocês a exemplo do que aconteceu com essa última assembleia, né, que eles tiveram que chamar outro e tal, é claro que nós estamos falando de uma situação específica, mas nós temos que sempre pensar também se a empresa ela tem chances de talvez passar realmente coisas boas ou não em uma assembleia e em como essa base vai acabar impactando. Então é sempre muito importante fazer uma análise qualitativa da empresa, da gestão, para entender se faz sentido ou não esse movimento, ou se você tem receio de ser lesado lá na frente por alguma decisão que ela quiser tentar aprovar então com essa base acionária. Então tudo isso tem que ser colocado na sua análise na hora de decidir se você vai comprar, vai manter ou vai vender, por exemplo, Melius. Eu não tenho Melius na carteira, mas eu sei o quão importante é trazer essas informações para vocês, para ajudar vocês nas suas escolhas, beleza? Bom, pessoal, acho que eu consegui trazer tudo que eu gostaria no vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer comentário ou qualquer dúvida, podem utilizar aqui os comentários abaixo, eu tô sempre atenta respondendo vocês. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.